sobre essas mudanças, né? Possíveis mudanças aí, tanto na Copa do Nordeste como na Copa do Brasil. E aí, só relembrando para a galera, né? Copa do Brasil, a possível mudança, né, que está sendo discutido aí e vai ser, deve ser anunciada aí no mês que vem, juntamente com o calendário do futebol brasileiro para 2026. Copa do Brasil, seguinte, né? Copa do Brasil, jogos únicos, né? Ali desde a primeira fase até a semifinal, e a final, jogo de ida e volta, mas ainda se discute também uma possível final em jogo único, né? Em campo neutro. Até acho uma boa ideia também, mas muita gente não concorda com isso, mas são as mudanças aí na Copa do Brasil. Na Copa do Nordeste, o negócio é mais complicado, né? Diminuiu a quantidade de equipes, são 20 ao total, então campeão e vice de cada estado, né? De cada estadual vão diretamente aí para a Copa do Nordeste. E só que o estado da Bahia e o estado do Ceará, que são os melhores ranqueados do Nordeste, né? Das federações, tem mais uma vaga, né? Então, no caso aqui do Ceará, seria Ceará, Fortaleza e Maracanã, né? Que vão aí para a disputa da Copa do Nordeste. E na Bahia, da mesma forma, campeão e vice, mais um terceiro colocado. E aí, divididos em 4 grupos de 5, né? E aí, o que acontece? Grupo A enfrenta o grupo B, grupo C enfrenta o grupo D, e aí tem a fase mata-mata, seria ida e volta, né? Quarta de final, semifinal e a final também. No total, aí seriam o quê? 11 datas, né? Se não me engano. 11 datas no total. É isso. Foram um pouquinho mais esse ano. Acho que seriam 11 datas. Se eu não me engano, é isso. 11 datas para diminuir um pouquinho a Copa do Nordeste, para ganhar um pouquinho mais de datas. Copa do Brasil você já ganha também, se for em jogo único, né? Cada fase já ganha também um alívio no calendário. E já tem os estaduais, né? Que também vão diminuir, né? Que eram 14 datas até esse ano, 14 a 16 datas. Desse ano, no próximo ano já diminui para 11. Então, muitas mudanças, Landim. E eu já digo que é o seguinte, muito me agrada essa mudança na Copa do Brasil. Copa do Nordeste nem tanto, eu acho que poderia ter um formato melhor, mas na Copa do Brasil me agrada. Até defendo uma final em jogo único, quem sabe todas as finais sendo disputadas ali no Mané Garrincha, em Brasília, porque todo estado tem voos diretos para Brasília, não dá para negar. Ou Brasília ou São Paulo. E como muitas vezes chega time do Rio, time de São Paulo na final, quem sabe jogar ali em Brasília seria uma boa. Mas também não crucifico quem defende aí os jogos de ida e volta na final, até porque nosso país é gigantesco, né? E aí poderia contemplar as duas torcidas que chegassem aí na final. O que você acha dessas mudanças? E assim, seria uma boa realmente? Olha, querendo ou não, o novo presidente da CBF, o Sami Khedira, tem muita coisa para trabalhar. A tecla que ele tem mais batido agora nesse ano que ele assumiu e já vendo agora a temporada que vem é justamente ajustar o calendário do ano que vem, já que para essa temporada agora, 2025, o restante, a CBF teve que mais uma vez torcer contra os seus representantes nas competições internacionais para ver se abrem mais datas. E, dito e feito, o Botafogo foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, conseguiu ajustar os jogos que faltavam ali do Botafogo para agora do restante do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que agora está previsto para primeira semana de dezembro, se eu não estou enganado, para que até o dia 21 de dezembro sejam definidas a Copa do Brasil. Aí foi uma inversão. Antes a Copa do Brasil ia terminar primeiro, depois do Campeonato Brasileiro previsto até o dia 21 de dezembro, mas por conta dessas indefinições, e adia e não adia, aí chega na fase que eu gosto de chamar que é a fase do asterisco no campeonato, que quase todos os times ali com asterisco de devendo 1, devendo 2, 3 jogos. E vendo essa necessidade, a CBF começa a fazer algumas alterações. Por mais que tem gente que gosta muito do estadual, tem gente que gosta muito da Copa do Nordeste, mas era de se esperar que a CBF fosse enxugar algumas competições para tentar dar uma diminuída nas datas. E não iria tirar datas do Campeonato Brasileiro. Já a gente tem ali a fórmula de disputa de pontos corridos já muito bem definida, desde ali
2001, se não me engano, que foi quando começou os pontos corridos, pelo menos na Série A. E 2003, né? 2003. A 2003, primeira. perdão, 2003. Foi até foi o Paranaense que ganhou 2003? Não, o Cruzeiro foi o campeão. O Atlético Paranaense ganhou em 2001, Foi né? Era aquele mata-mata 2001. ainda com o São Caetano, né? Pronto, exatamente. Aí o Cruzeiro que ganhou em 2003 fez até aquela tríplice coroa ali com o Estadual e Copa do Brasil. Mas era de se esperar que fossem enxugar algumas competições. Já existiam algumas conversas de que a primeira competição a ser enxugada seriam os estaduais, e aí teria de ver, porque os estaduais aqui do Brasil não são iguais no estado, não são iguais no outro, não tem, são regulamentos diferentes, quantidades de equipes diferentes. E até período de disputa diferentes, né, de um estado para o outro. A gente está acostumado com as regiões mais conhecidas do futebol fazendo ali o seu estadual antes do Campeonato Brasileiro começar, como se fosse colocando assim para os países assim mais europeus, seria como se fosse a pré-temporada, só que aqui a pré-temporada vale taça e vale muito, pelo menos para muitas equipes, né? Tem gente que gosta, por exemplo, não é segredo para ninguém que eu moro hoje no interior de São Paulo. Aqui no interior de São Paulo, quando a galera ganha é o Paulistão, quando perde é o Paulistinha. Tem muito disso por aqui. Então, era de se esperar que os estaduais fossem as primeiras competições a serem enxugadas, ali, a diminuírem as datas, e aí cabem às federações locais definir aí os regulamentos já respeitando aí essa quantidade menor de jogos para a próxima temporada, para não ter mais uma vez aí esse inchaço aí de jogos. E aí a CBF ela começa a mexer nas competições da quais ela chancela, que seria no caso a Copa do Nordeste, que é a CBF que organiza, que faz aí essa alteração. Essa divisão em grupos, eu confesso que acaba agradando porque ajuda a dar uma enxugada, porém, o meu único medo é realmente você fazer essa situação de um grupo enfrentar o outro, assim como a gente já foi vendo em outras competições, de correr o risco de a gente ter, mais uma vez, essa disparidade de você ter um grupo com a pontuação muito acima e no outro grupo a pontuação do primeiro colocado ser menor do que a pontuação do último colocado ali daquele grupo. E a gente já viu isso algumas vezes. O próprio Fortaleza, quando foi campeão da Copa do Nordeste em 2024, foi com uma pontuação bem parecida, que ele foi escalando ali, passando ali como um dos piores. 8 pontos só, né? 8 pontos só, e conseguiu ali a classificação, mas o que valeu foi o mata-mata ali, e acabou levantando ali a taça a equipe tricolor, e agora para 2026 seria essa mudança. Para a Copa do Brasil, eu até entendo a CBF querer fazer jogos únicos em todas as fases, né? E aí o sorteio que vai dar pano para manga, porque tudo bem que a gente tem já a primeira fase, costuma ser definido ali que as equipes menores ranqueadas começam em casa, as equipes de fora, as equipes melhores ranqueadas começam fora de casa, e aí tudo vai se invertendo. Mas aí quando chegar na fase de sorteio, que você sorteia os duelos e os mandos de campo, aí vai conhecendo os nossos dirigentes aí dos mais variadas regiões, vai ter muita discussão, vai ter pano para manga, mas se todo mundo assinar o regulamento, não vai ter para onde reclamar. Sorteio é sorteio. Agora, meu único ponto de discussão, acho que seria a final em jogo único, para não acontecer de ser como foi, por exemplo, a gente teve aquela final da Copa Sul-Americana de 2018, se não me engano, que o Atlético Paranaense enfrentou a equipe do Bragantino, o jogo estava já marcado com bastante antecedência, que ia ser no Estádio Centenário, lá no Uruguai, e aconteceu aquela disparidade. 21, eu acho. 21, perdão. E para não acontecer aquela disparidade de... Ah, não, 21 acho que foi Flamengo e Paranaense na Libertadores, não? Cara, não, Flamengo Paranaense? Flamengo Paranaense. Foi 23, Flamengo e Paranaense. Ah, não, tá certo. 21 foi o Davinho ali fazendo ali a festa ali pro pessoal do Palmeiras e Palmeiras. Flamengo, Palmeiras e Flamengo, correto, isso. E aí, para não acontecer aquela disparidade que foi lá em Montevidéu, que a gente teve ali cerca de 150 torcedores do Bragantino, 5 mil torcedores da equipe do Atlético Paranaense, para um estádio de 60 mil lugares que estava praticamente vazio. Então, eu acho que
Não ficar nessa de ficar dependendo qual equipe vai se classificar para a final, para depois definir se vai ser o mando de campo em Brasília, ou se vai ser um mando de campo mais próximo ali das duas equipes, ou então. Ela até entendo Brasília primeiro para dar um uso ali para o Mané Garrincha, porque é um estádio bilionário feito ali para a Copa do Mundo, que é muito pouco utilizado. Fizeram ali com a prerrogativa, entre muitas aspas, de que ia desenvolver o futebol ali do Distrito Federal, coisa que não aconteceu. E o estádio está lá, o estádio para 72 mil lugares que continua não sendo usado, é usado esporadicamente, principalmente pelos times do Rio de Janeiro que mandam alguns jogos para lá, principalmente do Campeonato Carioca, mas eu acho que para não ter essa disparidade, eu acho que poderia sim fazer a final ida e volta, aí definida por sorteio, obviamente, os mandos de campos, ou então até de acordo com o desempenho das equipes na competição, que aí eu acho que poderia ter menos confusão em relação às equipes, que aí cada um teria que fazer o seu para garantir o mando do jogo de volta. Mas é muita discussão que dá para fazer até o ano que vem, lembrando que isso é apenas uma situação que pode acontecer, que pode ser confirmado para agora nesse próximo mês. A CBF está fazendo esse estudo ainda, mas de algo cravado é que pelo menos Copa do Nordeste, o regulamento deve mudar. Copa do Brasil é um talvez ainda. Pois até porque, né, cara, precisa de enxugar um pouco mais as datas, né? Porque, assim, ano que vem tem Copa do Mundo. Vai ter que parar o campeonato, assim, pelo pé, né, mesmo. Não vai ter condições de ter jogo na Copa do Mundo, né? Aí em 2027 você tem a Copa do Mundo Feminina que vai ser disputada no Brasil. E aí vai ser... muitos estádios estarão, né? Muitas arenas estarão sendo usadas. Aí você vai ter que parar o campeonato. Até uma promessa mesmo da CBF de parar os campeonatos na Copa do Mundo Feminino. Então, você vai ter que realmente ali ter um calendário ajustado. E eu defendo com bons olhos essa mudança aí na Copa do Brasil. Copa do Nordeste, aos poucos, a galera está querendo, né, acabar, eliminar, então acabam a reformulação. Vamos ver como é que fica aí para os próximos anos, mas em 2026, pelo menos, está garantido aí essa Copa do Nordeste, que vai ser disputada, né? A promessa é que seja disputada após os estaduais. Como os estaduais vão ser mais curtos, a Copa do Nordeste começa logo em seguida, para não ter que ser espalhada durante todo o ano, como aconteceu nessa temporada, e acaba ficando no esquecimento, né, Landim? Então, acho benéfico essa mudança também na Copa do Nordeste em relação a datas, né, a encurtar um pouco mais para poder acabar até antes do Campeonato Brasileiro começar, porque quando começa o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, acaba ficando em segundo e terceiro plano aí a Copa do Nordeste. Acabou vencendo o Bahia esse ano, mas como o Bahia foi fracassando nas Copas, né, acabou dando uma olhada ali para a Copa do Nordeste e acabou conquistando o campeonato regional. Mas vamos ver, né? Esperar. Mês que vem a gente vai ter a resposta realmente se essas mudanças vão ser concretizadas ou não, né, Landim? Exatamente. E outra também, querendo ou não, a região Nordeste está avançando bastante no futebol e a gente já começa a ver as equipes aqui da nossa região representando cada vez mais nesses campeonatos internacionais, na Copa Sul-Americana, na própria Libertadores também. A gente tem um Fortaleza. Primeiro estava sendo só Fortaleza, agora já tivemos Fortaleza e Bahia, e acaba que essa presença das equipes nordestinas na Libertadores estava obrigando realmente a fazer uma reformulação aí na Copa do Nordeste, não para escantear a Copa do Nordeste, como tinha gente que estava querendo que acontecesse, não quero falar que foi a CBF que está falando isso, não estou falando que a CBF estava querendo escantear a Copa do Nordeste cada vez mais, deixando o calendário dela cada vez mais espaçado, mas acaba sendo uma necessidade realmente, até para dar uma valorização maior para a Copa do Nordeste e ajudar essas equipes, porque numa época que os nossos representantes não estavam disputando ali essas competições regionais, quando era só Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, até entendo, tinha data sobrando para esse pessoal para intercalar aí com a Copa do Nordeste. Às vezes acontecia dos jogos da Copa do Nordeste coincidirem ali com os jogos da Libertadores, porque é o espaço que tinha ali no calendário, só que, beleza, o calendário dava para as equipes jogarem, mas aí a audiência acabava perdendo um pouco, porque muita gente acaba acompanhando ali a Libertadores
porque são equipes muito nacionalizadas, né? A gente tem ali um Flamengo, um Botafogo, um Corinthians, um São Paulo, que, por mais que não sejam da nossa região, mas tem uma torcida nacional muito forte, muito presente, e acabava pegando ali a audiência desse pessoal que, tendo só a Copa do Nordeste, eles vão acompanhar a Copa do Nordeste, mas tendo aí as duas competições acontecendo de maneira simultâneas, acaba que esse pessoal foge um pouco mais ali para a Libertadores e para a Copa Sul-Americana. Então, é uma mudança que estava sendo necessária. A única esperança que eu tenho é que seja feita de uma maneira que não deixe aí escanteado aí a Copa do Nordeste. É verdade. E aí, esse ano a gente teve o Vitória na Sul-Americana, né? Que foi mal, realmente, mas também estava participando de uma competição internacional. E a tendência, né, Landinha, é que realmente, cada vez mais, os times nordestinos participem dessas competições. Acredito que Vitória está mal, né, no Campeonato Brasileiro, Fortaleza também, assim como o Sport, mas podemos ter duas equipes em competições internacionais, né? Eu falo do âmbito nordestino. Ceará pode pegar uma vaga na Sul-Americana, por que não? Está ali no meio de tabela, e pode pegar uma vaguinha na Sul-Americana. O Bahia briga por vaga na Libertadores. Ele pode pegar uma pré-Libertadores, por exemplo. Né? Então, acaba tendo aí, cada ano você vai ter um ou dois times ali disputando essas competições, e até por isso se discute essa mudança também de formato na Copa do Nordeste. Mas é isso. Isso se o Fortaleza ou Vitória, e por que não os dois, resolverem aprontar e conseguirem fugir ali do rebaixamento, né? Porque a gente sabe que a gente está chegando aí numa fase decisiva aí na Libertadores. A gente tem o Flamengo que saiu na frente, o Palmeiras saiu na frente também, o São Paulo tá numa situação complicada, mas eventualmente pode se classificar, e a gente pode ter três brasileiros aí numa semifinal, projetando aí provavelmente um brasileiro na final da Libertadores, podendo ter um brasileiro campeão mais uma vez, abre-se mais uma vaga ali e vai se estendendo. Copa do Brasil, as equipes em disputa estão na parte de cima da tabela, com exceção do Vasco, vai abrindo mais vagas ali também, então vai se estendendo e até o 14º provavelmente deve pegar ali uma vaguinha na Copa Sul-Americana. Então eu acho que dessas equipes, se conseguirem escapar, ajeitando aí a equipe, talvez consiga beliscar uma vaga na Sul-Americana, e aí mais outros representantes do Nordeste também nessas competições, e acaba mostrando aí a necessidade dessa reformulação. Até porque a Sul-Americana não é você que escolhe, ela que lhe escolhe, né? Porque é Exatamente. tanta vaga, meu amigo, que. Assim, e pode até acontecer também de um time brasileiro vencer, né? Conquistar a Sul-Americana, aí abre mais vaga também. Né? Tem tudo isso. Aí, disputa de Copa do Brasil, até porque a Copa do Brasil vai ser disputada depois, né? As finais, né? Do Campeonato Brasileiro, e até isso pode mudar as vagas ali também para uma Sul-Americana, para Libertadores. Né? O campeonato vai acabar, mas pode ter mudança aí em relação a isso nas vagas.